Fala pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, sou professor de Educação Física e sou consultor científico aí da Alessandro Quidin. Eu já trabalhei na Alessandro há algum tempo, entre 2016 e 2019. Fui responsável por estruturar a parte técnica do método Sanjion, que é a metodologia que vocês utilizam hoje aí na prescrição de exercício, além de ter sido envolvido em vários outros projetos aí dentro da Alessandro. Eu voltei agora no começo desse ano para fazer uma atualização do método, né, o método Sanjon aí 2.0, além de ajudar de várias formas na capacitação dos profissionais que já se encontram na Alessandro e dos profissionais que vão fazer parte da segunda unidade, né, a nova unidade que está para inaugurar aí provavelmente no segundo semestre. E a gente vai ter aqui alguns encontros, né? Tanto de maneira virtual, quanto virtual gravado, quanto virtual ao vivo, para eu poder explicar para vocês algumas mudanças que a gente vai fazer nas formas de prescrição, principalmente ali da parte de musculação, no setor de cardio, e também sobre alguns novos programas, alguns novos modelos de treinamento que a gente vai implantar na Alessandro a partir de agora, tá? Então, eu queria bater um papo com vocês em alguns capítulos, tá? Então, a gente vai ter aqui uma série de pequenos vídeos explicando alguns aspectos importantes dessas atualizações da metodologia. E nesse primeiro vídeo, além de explicar como tudo vai funcionar, eu quero justificar para vocês o porquê da necessidade desse tipo de atualização, tá ok? Então, eu vou estar compartilhando com vocês alguns materiais que depois vão estar à disposição, também junto com os links desses vídeos, com algumas avaliações da qualidade do aprendizado de vocês, com alguns materiais de apoio, tá? E o que eu queria mostrar para vocês hoje é justamente esse nosso programa de atualização aí dentro do método Sanjion, tá bom? Bom, nesse primeiro momento, a gente vai dividir esses nossos módulos em três pequenas partes, três vídeos aí que vão durar mais ou menos uns 15, 20 minutos cada um deles, sendo que esse primeiro vídeo a gente vai explicar, né, a gente vai justificar o motivo pelo qual é importante a gente fazer essas atualizações. E principalmente como essas atualizações elas impactam na experiência do indivíduo treinando, na aderência desse indivíduo ao programa e, por consequência, que é o que a gente deseja, na mudança do estilo de vida desse aluno, desse sujeito que está treinando com a gente, tá? Vocês vão perceber que, na verdade, nada do que a gente inventou, nada do que a gente está propondo é aleatório, tudo tem uma justificativa e eu vou mostrar para vocês dados do porquê é importante a gente fazer isso, porquê que é importante a gente oferecer novas formas de organizar os treinos, porquê que é importante a gente oferecer diferentes tipos de recursos aos nossos alunos, né? Porquê que é importante a gente estar sempre inovando. Numa segunda parte, a gente vai para uma área mais técnica. E aí eu vou explicar para vocês algumas coisas sobre sistemas de treino e organização de treinos usando a metodologia Full Body, que é aquele treino onde você exercita todos os grupos musculares numa mesma sessão e faz isso com uma frequência relativamente alta na semana, né? A ideia de você apostar um pouco mais na frequência do que na intensidade do esforço. A gente sabe que o método Sanjion como um todo, ele é muito focado na intensidade, funciona, é muito legal, mas existem outras possibilidades também. E aí eu vou mostrar quando outras possibilidades seriam interessantes, seria adequada, né? E por último, eu vou explicar para vocês quais são esses programas que a gente está implantando, né? Aonde eles entram, quais são as pessoas às quais esses programas seriam aplicáveis, e em que situações vale a pena a gente realmente dar atenção, né, para essa nova metodologia, em que condições essa nova metodologia seria uma metodologia boa para ser aplicada, tá? Então, começando aqui esse nosso primeiro vídeo, né?
esse nosso primeiro tópico, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a experiência do cliente, a aderência à atividade física e, principalmente, mudança no estilo de vida, tá? Bom, eu trabalho no ensino superior já fazem quase 20 anos. Eu sou professor das disciplinas de Fisiologia do Exercício, Biomecânica, Medidas e Avaliação e Atividade Física para Populações Especiais em diversos cursos da área da saúde, né? Principalmente Educação Física e Fisioterapia, mas também outros cursos, como nutrição, biomedicina, a própria medicina. Eu dou cursos em várias escolas da saúde. E uma das coisas que a gente mais discute, especialmente na educação física, é que a própria graduação ela peca um pouco, porque a gente ensina para os acadêmicos coisas que acontecem no mundo que é um mundo ideal, é um mundo que às vezes não existe na vida real, né? A gente ensina os acadêmicos, os profissionais de educação física a planejarem sistemas de treino pensando numa duração, numa frequência, num volume de exercício, no intervalo, contando com a ideia de que quando o aluno for fizer isso, nada vai atrapalhar ele, que ele sempre vai chegar na academia sem nenhum tipo de problema e que exatamente o que foi planejado é o que será executado. E a gente sabe que, na prática, a realidade não é bem essa, né? A gente lida com pessoas, e pessoas têm uma vida além do tempo que ela passa com a gente na academia. Então, quanto melhor a gente entende o comportamento dessas pessoas, mais viáveis são os programas de exercício que a gente prescreve para elas, tá? A gente, quando trabalha com fitness, em academia, em box de crossfit, em estúdio de pilates, seja lá qual for o ambiente que a gente trabalha, a gente tem que lembrar que a gente não está trabalhando com atleta e que essas pessoas, em geral, têm uma dificuldade muito grande de se engajar na prática de atividade física. São pessoas que têm problemas em casa, que têm compromissos, têm que levar filho para a escola, têm que resolver pepino no trabalho, e que nem sempre essa aderência, essa experiência é a mais prazerosa possível, não porque o que a gente está oferecendo, o que a gente está conduzindo dentro do ambiente ali da academia tá fora do ideal. É porque existem fatores externos que acabam impactando na rotina dessa pessoa, né? Então, a gente entender os principais fatores que limitam a prática da atividade física, a gente entender quais são as principais dificuldades que esse indivíduo tem, a gente entender quais seriam os tipos de aluno que apresentariam mais dificuldades, qual teriam mais facilidades, é fundamental para que a gente possa prescrever o programa mais viável, aquele que realmente vai ter uma grande aderência por parte do nosso aluno, né? Nenhum programa de exercício é melhor do que o programa de exercício que o aluno realmente executa. Não adianta nada a gente prescrever um treino ideal dentro de uma planilha, de uma rotina, sendo que o aluno não tem a capacidade de executar aquilo. Então, nessa primeira parte, eu queria, assim, falar com vocês rapidamente sobre essas reflexões, né? O que a gente precisa entender para colocar ali na nossa química, na nossa fórmula, para que a gente possa entregar os melhores programas de treinamento para os nossos alunos, tá? E aí, a primeira informação que eu queria trazer para vocês é uma informação a respeito de qual é a aderência normal que você espera de um aluno dentro da sala de musculação, né? Qual que é a vida normal de um aluno dentro de uma academia? É claro, a gente vai mostrar para vocês aqui dados que são dados assim genéricos de academias que controlaram essa sobrevida do aluno dentro da academia, o tempo que ele permaneceu dentro da academia. Cada academia tem suas particularidades, mas é um dado muito legal porque é um dado que faz a gente refletir. Especialmente esse que eu vou mostrar para vocês, que foi baseado num artigo de um grupo de pesquisadores aqui no Brasil, né? E há pouco tempo atrás, é um artigo de 2017. Esse dado especificamente é legal porque ele reflete a realidade brasileira. Então, essa pesquisa que eu vou mostrar para vocês é uma pesquisa que foi feita com quase 6 mil alunos de uma academia aqui no Brasil, onde eles acompanharam por mais de 10 anos o comportamento desses alunos dentro dessa academia. Era uma academia muito parecida do formato da Alessandra, que é uma academia que o carro-chefe é a musculação, né?
mas uma academia que também oferece outras atividades, dentre elas o spinning, as aulas coletivas, o setor de cardio. Então, é uma academia que serve para a gente entender também um pouquinho do comportamento, que provavelmente seja o comportamento do nosso aluno. E, dentre várias observações que eles fizeram nesse estudo, dois fatos assim servem para a gente refletir, né? O primeiro é qual era a taxa de saída do aluno dentro da academia, né? Quanto tempo o aluno ficava depois que ele se matriculava na academia. E o segundo, que é importante também, era qual era o perfil do aluno que saía mais cedo, tá? Então, eles conseguiram identificar, assim, dois perfis de aluno. Um aluno que se vinculava mais facilmente ao programa de exercícios e um aluno que saía mais cedo desse programa, né? E eu quero mostrar essas informações para vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês poderem ir acompanhando, ok? Bom, então, nesse estudo, né, eles observaram algumas coisas muito interessantes. Por favor, não se assustem com os dados. Às vezes, quando a gente mostra esse tipo de informação, chega a dar um frio na barriga, né, sobre esses dados. Então, esse gráfico aqui, o primeiro, ele me dá a probabilidade de sobrevivência do aluno dentro da academia. Tá? Vamos fazer uma experiência no seguinte sentido. Faz de conta que no dia 1º de janeiro, aqui em cima, eu tenho 100 alunos se matriculando na minha academia. Tá? Exatamente 100 alunos no dia 1º de janeiro. Esse gráfico mostra quantos alunos eu vou continuar tendo a cada mês em razão da saída dele, da evasão dele da academia, tá? Então, esses dados aqui, eles mostram, né, qual é a saída. Então, eu tenho aqui, né, no final do segundo mês, né, aqui eu tenho o primeiro, aqui eu tenho o segundo mês, 75,6 dos 100 alunos que se matricularam no primeiro dia. Ao final do sexto mês, eu tenho 13,6 alunos. Eu tenho 13%, um pouco mais de 13% dos alunos se mantendo ativo, né? Se eu for olhar até o final de um ano, eu tenho um pouco menos do que 4 dos meus 100 alunos ativos, né? 3,7. Por que eu gosto de mostrar esses dados? Porque esses dados refletem uma coisa muito importante para a gente parar para pensar, que é, será que o que eu estou oferecendo dentro da sala de musculação, dentro da minha academia, é o que eu preciso oferecer para vincular o aluno? A gente tem, às vezes, a intenção de montar dentro dos nossos programas de exercícios os melhores programas para o aluno executar. Aquele que a gente sabe que vai dar o melhor resultado possível, né? Entretanto, a gente percebe que quem sabe os programas que dão os melhores resultados não são os programas que geram a maior empatia com o aluno. E é bom a gente se preocupar, a gente repensar o modelo dos programas que eu estou entregando. Porque quando eu observo, e esses dados aqui, ó, eles batem certinho com a maioria dos dados, por exemplo, dos clientes que eu atendo em todo o Brasil. Se a gente for olhar, por mais premium que seja a academia, por melhor a estrutura, por mais boutique que seja o serviço, os dados eles mudam um pouquinho, mas eles não mudam muito. Eles têm esse comportamento aqui de a gente chegar mais ou menos no final do sexto mês com 15, 20% mais ou menos ainda de aderência. E ao final de um ano, ficar ali ao redor de 5, 3, 4% mais ou menos. Então, esses dados, por mais que sejam de uma outra academia, eles refletem muito bem a realidade das academias do Brasil. E quanto será que desse comportamento, assim, dessa queda tão abrupta da aderência, tem relação com os programas de exercício que normalmente eu estou fornecendo para esse aluno, né? Eu sei que é uma discussão corrente aí dentro da Alessanc, a preocupação em montar um programa de exercício que seja adequado ao aluno, que seja o programa que o aluno precise, e não necessariamente o programa que eu gostaria de fazer, né? Eu sempre brinco com os meus alunos da graduação, que se eu for montar um programa de treinamento do jeito que eu gosto de fazer, provavelmente eu seja o único que vai ficar satisfeito com aquilo.
Porque eu vou montar coisas, vou estruturar de uma forma que me agrada, mas dificilmente vai agradar outras pessoas. E a gente tem que ter essa preocupação. Então, a primeira informação importante aqui é: se preocupem em montar programas de exercício que gerem empatia no aluno e não em você, professor. Mesmo que esse programa de exercício não saia do jeito que você gostaria que saísse. Desde que você respeite, né, princípios básicos da biomecânica e da fisiologia, da segurança, da eficiência do programa, tá? Você não precisa montar o programa que você gostaria de fazer. Você tem que montar um programa mais adequado ao aluno. Já falando do aluno, tem uma outra informação muito legal nesse estudo, que é qual o perfil do aluno que, em geral, independente do modelo de programa, ele se vincula mais, ele tem maior aderência ou menor aderência à atividade proposta pela academia. E aí tem uma coisa muito legal, tá? Eles pegaram todos esses dados aqui do primeiro gráfico e eles dividiram, separando o aluno no que eles chamaram de melhor e de pior perfil de aluno. Então, o que que é o melhor perfil? Eles dividiram todos os alunos, deixando no melhor perfil os 50% dos alunos que ficavam mais tempo na academia, tentando identificar o que esses caras tinham em comum. E no pior perfil, os alunos que saíam mais rápido da academia, né? Tentando identificar também o que esses alunos do perfil ruim tinham em comum. E olha só o que curioso, né? Esse desenho aqui mostra muito claramente a diferença entre os perfis, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, ao final do segundo mês, apesar da média ser 75,6% de aderência, o perfil bom ele mantém 82% de aderência. E o perfil ruim, 55%. Significa que esse aluno do perfil ruim, ao final de 2 meses, você tem uma taxa de aderência que é metade. Praticamente metade dos alunos já foram embora no final do segundo mês. Se eu pegar 6 meses como referência, enquanto no perfil bom eu tenho ainda 30% de aderência, no perfil ruim eu tenho 10 vezes menos. Eu tenho 3% de aderência. E isso continua até o final aí de um ano. A questão é, o que é um perfil bom e o que é um perfil ruim? E aqui embaixo ele explica a diferença entre esses perfis. Então, o que é um perfil que a gente chama de o melhor perfil? São pessoas com mais de 35 anos de idade, ou seja, pessoas mais experientes, tá? Que não estão motivadas por perda de peso, então não são pessoas que buscam academia para emagrecer, mas são motivadas por ganho de massa, hipertrofia, saúde e estética. Esses indivíduos aqui dessa linha superior são pessoas mais experientes, que provavelmente já têm experiência prévia com atividade física e que buscam a academia em razão de estética, saúde, qualidade de vida e hipertrofia. Por que esse perfil é melhor? Pessoas que já tiveram experiência e que buscam esse tipo de resultado, elas sabem que isso você só consegue com tempo. Leva tempo para você conseguir. Então, ela não está programando sair rapidamente da academia, porque ela sabe que ela não vai conseguir chegar nesse objetivo se ela sair rapidamente. Entretanto, se eu pegar o perfil ruim, né, o pior perfil, eu vou ter pessoas entre 25 e 35 anos, então é mais de 25 mais menos de 35, que normalmente estão motivadas por perda de peso. Então são pessoas que e que não têm, ó, não tiveram engajamento prévio em rotinas de atividade física. Então esse outro perfil aqui, ó, que é o perfil que a gente chama de ruim, é o perfil da pessoa mais jovem, que não teve engajamento com a atividade física e que quer emagrecer. Porque é uma pessoa que provavelmente já tentou emagrecer de outras formas, já tentou outro tipo de estratégia, e ela está, assim, querendo muito rapidamente um resultado, coisa que é óbvio, ela não vai conseguir de forma estável assim tão rapidamente. Então, o que esse estudo traz para a gente de reflexão importante? Existem alunos dentro da nossa sala que eles precisam receber mais atenção do que outros.
E o aluno que precisa receber mais atenção não é o cara mais treinado, mais experiente. Por mais que o treino dele tenha mais intensidade, seja mais elaborado, exija mais intensidade, tenha mais volume, esse não é o aluno que provavelmente vai deixar a academia precocemente. O aluno que vai deixar a academia precocemente, o que a gente precisa dar mais atenção, perguntar mais, ter mais feedbacks, é o aluno com menor experiência que busca emagrecimento. Esse aluno precisa mais da nossa atenção. E é muito curioso, porque a gente, via de regra, tende a dar menos atenção para esse aluno, porque esse aluno é o que faz um treino mais simples, com menos risco, um treino de iniciante, que você provavelmente acha que não precisa dar tanta atenção. E é exatamente o contrário. Então, a primeira informação importante é quando você vai montar o programa de treino, tenha mais atenção aos perfis dos alunos, porque isso impacta diretamente na aderência de alunos ao programa. Um outro aspecto importante que impacta diretamente na aderência de alunos ao programa é características comuns, né? E aí eu vou mostrar um outro estudo para vocês, também de 2017, que tentou avaliar justamente assim, quais são os fatores que levam os alunos a desistirem, de um modo geral, de fazer atividade física. Né? Esse estudo é um estudo de um programa de gestão pública chamado Programa Nacional por Amostra de Domicílios, é um programa de fluxo contínuo do governo, que mostra para a gente várias informações sobre vários aspectos de gestão pública. Esse aqui de 2017, especificamente, era exclusivo sobre prática de atividades físicas. E aí tem algumas informações importantes, tem duas aqui que eu quero destacar para vocês. A primeira é, qual é o modelo de atividade física mais comum em todos os brasileiros que a gente considera como brasileiros ativos, né? E aí você vai ver, por exemplo, que a caminhada de longe é a atividade física mais praticada, né? De todas as pessoas que são ativas, quase 50% fazem caminhada, até porque é muito mais fácil e tudo mais. Mas quando a gente começa a olhar, por exemplo, fitness ou academia, né? O que entra em fitness ou academia? Qualquer atividade que seja fitness, mas que não seja musculação. Então, CrossFit, Pilates, atividades de ginástica, etc, etc, né? Com mais 16%. E, por último, né? Ali, a musculação com 7,2%. Por que eu gosto de mostrar esses dados? Percebam que, de um modo geral, a musculação tradicional, que é a musculação que a grande parte das academias acaba prescrevendo, não é um modelo de atividade que agrade, ou pelo menos agrade uma parcela muito pequena da população. A gente tem mania de muitas vezes transferir para o aluno toda a responsabilidade de falta de engajamento com a atividade física. De você falar, o cara não vem porque não é comprometido, o aluno não vem porque não consegue manter constância, o aluno não vem porque ele não sabe da importância. E às vezes a gente tira da gente uma parte muito grande da responsabilidade, que de novo será que isso aqui, em grande parte não é reflexo da gente tentar enfiar goela abaixo do aluno um modelo de treino de musculação, que é o treino que eu gosto de fazer, mas que para ele provavelmente não funcione? Será que eu não estou aqui tentando vender o que sempre foi vendido sem perceber que hoje em dia isso já não serve para todo mundo ou serve para uma parcela muito pequena da população? A gente sabe que a musculação, o treinamento resistido como um todo, ele me dá, assim, infinitas possibilidades. Né? A pandemia, esse isolamento que a gente teve durante a pandemia, estava aí para mostrar para a gente que realmente isso acontece e a gente reaprendeu a prescrever exercício de força de várias formas diferentes, né? Às vezes isolado, sem muito recurso, sem muito equipamento, e a gente conseguiu ter bons resultados. Existem vários estudos mostrando, por exemplo, resultados muito bons com treinamento em casa só com peso corporal. Não estou falando que é isso que a gente tem que fazer, principalmente porque a Alessandra ela tem uma quantidade de recurso, de equipamento, de acessório que é muito vasta. Não faz sentido você montar um treino todo só com peso corporal. Mas faz sentido você repensar o que você está organizando. Porque, via de regra, de novo, isso aqui não é exclusivamente das academias pesquisadas, isso aqui é uma coisa muito comum, né? As pessoas elas não conseguem criar uma empatia muito grande com os treinos tradicionais de musculação.
Vai existir uma parcela, como eu mostrei aqui, pequena, das pessoas que treinam dentro da academia, que vão se identificar, né? Mas essa é uma parcela pequena, a grande maior parte da população não tem essa afinidade. E aí pode ser que alguém pense assim: ah, mas o problema é o custo disso, é o valor de treinar numa academia. É por isso que todo mundo faz caminhada, mas não entra na academia de musculação. Pois bem, vocês vão ver que isso não é verdade. E eu vou aqui, ó, olhar uma outra informação que é importante. Aqui nesse desenho, nessas pizzas aqui, em forma de gráfico, eles perguntaram: tá, e para você que não faz atividade física, por que que você não faz? E você vai perceber que, por exemplo, o custo, deixa eu ver se tem aqui, né? Que questões econômicas, eles impactam numa parcela muito pequena das objeções. É uma quantidade muito pequena de pessoas que diz que não faz atividade física porque não tem dinheiro, tá? A grande maioria faz porque não tem tempo. E aí, de novo, cabe a gente mais uma reflexão importante, inclusive de uma estratégia que eu sei que vocês já adotam aí na Lessank, que é fazer treinos curtos. Percebam que de tudo o que pode impedir um aluno de fazer atividade física, de se engajar num programa, gastar muito tempo é o que mais impacta. Então, quando a gente pede para que programas sejam montados pensando na afinidade que o aluno tem com o programa, e que principalmente esses programas não sejam muito extensos, isso não é à toa. Existe um motivo pelo qual isso é necessário, tá? Porque pesquisas já mostraram para gente que os programas tradicionais, organizados de forma tradicional em geral, geram pouca empatia e que o tempo parece ser um fator determinante, chave nessa empatia que o aluno tem aí com a atividade, né? Para finalizar essa primeira parte, eu quero mostrar a solução. Eu te mostrei agora, né? Mostrei para vocês aí quais são os problemas, quais são as limitações que a gente tem que ter nesse raciocínio. E eu gostaria de mostrar para vocês algumas soluções, né? Saiu uma pesquisa em 2019, se eu não estou enganado, não, desculpa, 2021, tá? Que avaliou assim por que que algumas atividades físicas elas conseguem ter uma aderência tão mais alta que a sala de musculação? E os caras investigaram, entre outras coisas, o CrossFit, né? O CrossFit, independente se você gosta ou não gosta, ele é uma atividade de treinamento resistido que não tem, assim, nada de novo dentro daquilo que a gente conhece, né? Ninguém no CrossFit inventou agachamento, inventou levantamento terra, inventou barra fixa ou flexão no solo, isso tudo já existia, mas eles reorganizaram a forma de prescrever treinamento resistido, onde você gera uma aderência que é às vezes 20, 30 vezes maior do que a aderência que a gente tem na sala de musculação. Então, por mais que você não goste de CrossFit, é muito legal você investigar o que que eles estão fazendo que faz essa diferença toda na aderência. E saiu uma pesquisa também brasileira, de alguns pesquisadores da UDESC de Santa Catarina, junto com a Univille de Joinville, agora em 2021, investigando isso. E olha só o que os caras descobriram. Olha quais são os fatores que eles descobriram que impactam positivamente no aumento de aderência dos alunos a essa modalidade de treinamento resistido, que é o CrossFit, tá? Bom, a primeira coisa importante é que eles perceberam que desafios em geral agradam. E quando eu falo de desafio, não pense só em mais carga. Desafio pode ser uma maior frequência de treinos ao longo da semana. Desafio pode ser você conseguir executar um exercício com mais controle. Desafio pode ser você tentar executar a mesma rotina com menos intervalos. Mas desafie o seu aluno dentro dos limites que cada um tem, dentro dos limites de segurança. Desafio é importante, porque o desafio ele reduz a monotonia da repetição sempre estável daquela rotina de exercício. Uma outra coisa importante que eu sei que a gente já faz aí na Lessank é manter alta a intensidade de esforço. Por mais que a gente ache que exercícios intensos afastam os alunos,
o que a gente percebeu é que os treinos mais intensos eram que geravam os maiores impactos motivacionais. Uma outra coisa, olha, é o terceiro estudo falando disso. Redução do tempo gasto com a prática. Quanto menor o tempo da atividade, maior era o engajamento, né? Uma outra coisa importante é a sensação de pertencimento. E isso a gente consegue na Alessandro, porque pertencer a uma academia com o nome da Alessandro, com todos os recursos que a Alessandro tem, é muito legal. Se você olhar, né, acompanhar as próprias redes sociais da Alessandro, a gente percebe que existe um prazer muito grande em fazer postagens, em dizer que está na Alessandro, em dizer que treina lá, que isso ser repostado pela própria academia. Esse senso de comunidade é muito, muito importante, né? Você mesmo registrar que o seu aluno está treinando com você, que validar quando ele posta, né? Quando ele posta, putz, eu fui aqui, eu treinei, e você valida isso, você compartilha, você dá um like ali, dá uma sensação de pertencimento àquele grupo que é muito grande. Isso impacta positivamente no que você tá fazendo, né? E por último, o registro de recordes e evoluções pessoais, né? Lá no CrossFit, normalmente a gente faz o registro dos recordes pessoais, das cargas levantadas e tudo mais, mas você pode registrar as evoluções, né? Você pode registrar, por exemplo, que ele fez um treino com uma determinada carga e no treino seguinte ele fez com uma carga maior, que ele conseguiu fazer uma ou duas séries e no terceiro treino, no quarto treino, ele já conseguiu fazer uma série a mais. Qualquer, qualquer recordatório de evolução é importante. E principalmente, deixa claro isso para o aluno, né? Tipo, ó, você viu que você fazia com X e agora você está fazendo com X mais 2. Você viu que você levava tanto tempo para fazer isso e agora você está levando 2 minutos a menos. Então, observar essas questões de desafio, maior intensidade, redução de tempo, comunidade e registro de evolução faz com que o seu treino gere uma maior empatia e, por consequência, uma maior aderência do aluno a qualquer tipo de programa de exercício. Então, nessa primeira parte, eu queria, assim, mostrar para vocês alguns dados científicos que justificam as considerações que a gente vai fazer mais à frente, tá? Num segundo momento, a gente vai fazer agora considerações mais fisiológicas a respeito dos programas de treino, para numa terceira parte eu explicar para vocês quais são os programas propostos, tá? Então, acompanhem aí, assistam os próximos vídeos para você conseguir ter uma compreensão melhor do que é essa evolução aí do método San João para essa versão 2.0. Beleza? Espero que você tenha gostado e a gente se vê em breve. Muito obrigado e um grande abraço.